Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Jair Luiz Reis. No capítulo 3, vai falar da construção hierárquica da igreja, em especial do episcopado. Então, o número 18 diz: Cristo, nosso Senhor, com o fim de apacentar o povo de Deus e aumentá-lo sempre mais, instituiu a sua igreja, vários ministérios que se destinam ao bem de todo o corpo. Primeiro, lá no número 19, vai retomar a vocação e a instituição dos 12. Os 12 apóstolos, que são aquelas testemunhas essenciais para a nossa fé, para a nossa compreensão. Porque como nós vimos lá no vídeo da construção dogmática Dei Verbum, coube aos apóstolos exatamente esse processo de transmissão. Passar da linguagem oral para essa linguagem escrita. O testemunho deles foi fundamental. Se nós podemos crer hoje, se nós temos acesso ao texto sagrado, que é a fonte primária, é porque eles transmitiram isso. Então, essa vocação e a instituição dos 12. Nós entendemos, lá no número 20, vai falar os bispos como sucessores dos apóstolos. Claro, aquilo que os apóstolos fizeram, agora os bispos na vida da igreja dão continuidade a essa missão. Então diz o texto, número 20, esta missão divina, confiada por Cristo aos apóstolos, deverá durar até o fim dos séculos, pois o evangelho que eles devem transmitir é para a igreja o princípio de toda a sua vida em todos os tempos. A ação e a importância que tem os bispos, que sucedem os apóstolos. Aí, no número 20 vai falar sobre a sacramentalidade do episcopado. Diz no meio do texto aqui, número 21, estes pastores escolhidos para apacentar a grei do Senhor, isto é, o rebanho do Senhor, são os ministros de Cristo e os administradores dos mistérios de Deus. E a eles está confiado o testemunho do Evangelho, da graça de Deus e do serviço glorioso do Espírito Santo e da justiça. No número 22, vai desenvolver a importância os colégios dos bispos, essa dimensão colegiada da igreja. Diz o número 22, tal como por disposição do Senhor, São Pedro e os demais apóstolos formaram um só colégio apostólico, de maneira semelhante o romano pontífice, sucessor de Pedro, e os bispos sucessores dos apóstolos estão unidos entre si. Então, essa vocação para ensinar, para reger e para santificar, que são os três mundos fundamentais que a gente vai ver pouco mais à frente. Está no número 23, vai falar da relação dos bispos dentro do colégio, continua falando dessa colegialidade. E no número 25 vai falar da função docente do episcopado, dos bispos. Então diz o texto aqui, número 25. De entre os deveres principais dos bispos, sobressai a pregação do Evangelho. Esse assentimento religioso da vontade e da inteligência deve, de modo particular, prestar ao magistério autêntico do Romano Pontífice, ainda que não fale ex cátedra. Então está falando dessa importância, função desse munus, que é o ensinamento, a função docente, aqui diz o texto, que é dever do bispo, claro, sempre em consonância com o Papa, mesmo que este não fale ex cátedra. Ex cátedra significa quando o Papa fala da cátedra de Pedro para proclamar um dogma de fé. Então falamos da função docente do bispo, depois a função de santificar, número 26. Então o bispo, revestido da plenitude do sacramento da ordem, é o administrador da graça do sumo sacerdócio, especialmente na Eucaristia que ele mesmo oferece ou manda oferecer e pela qual a igreja vive e cresce continuamente. Então a função de santificar.
Então esta igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas assembleias locais de fiéis que, unidas a seus pastores, recebam elas também no Novo Testamento o nome de igrejas. A igreja escrita em minúsculo para mostrar que todas as igrejas congregam juntos, as igrejas locais, podíamos dizer, constituem a igreja de Cristo. No número 27 vai falar da função de governar. Então os bispos regem como vigários e legados de Cristo as igrejas particulares a eles confiados, com os seus conselhos, exortações e exemplos, e ainda com sua autoridade e seu poder sagrado, de que se servem unicamente para fazer crescer a sua grei na santidade e na verdade. Então essa é a função de governar, de reger. O número 28 vai falar dos presbíteros, das suas relações com Cristo, com os bispos, com o presbitério e com o povo cristão. Então vai falando depois dos bispos, mostrando que os bispos não realizam a missão sozinhos, ao contrário, os padres, os diáconos e também o povo de Deus, todos são, dentro da sua particularidade, da sua missão e vocação, são fundamentais. Então Cristo, diz o número 28, Cristo santificado, enviado ao mundo pelo Pai, através dos apóstolos, fez participar da sua consagração e da sua missão seus sucessores, isto é, os bispos, os quais legitimamente confiaram em graus diversos os cargos do seu ministério a várias pessoas da igreja. Assim, o ministério eclesiástico de instituição divina é exercido em ordens diversas por aqueles que já antigamente eram chamados como bispos, presbíteros e diáconos. Então, são aqueles que ajudam o bispo na sua missão. Aí temos a figura importantíssima dos padres, dos diáconos e também das pessoas leigas como um todo. O leigo vai ser desenvolvido então no 4º capítulo. Vai falar número 29 sobre os diáconos. Num grau inferior da hierarquia estão os diáconos que receberam pela imposição das mãos, não para o sacerdócio, mas para o ministério diaconal. Assim, confortados pela graça sacramental, servem o povo de Deus no serviço, no diaconia da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e com o presbitério. É uma constituição dogmática, Lumen Gentium, como ela vai integrando, vai mostrando nessa perspectiva de participação, de comunhão. E no 4º capítulo vai falar dos leigos, a importância que tem os leigos. Depois desenvolvem no número 31 a natureza e a missão dos leigos. Diz, por leigos entende-se aqui o conjunto de fiéis, com exceção daqueles que receberam uma ordem sacra ou abraçaram o estado religioso aprovado pela igreja. A questão do leigo, muitas vezes essa palavra recebeu infelizmente uma conotação meio negativa. Na verdade, quer mostrar e quer valorizar também a importância que o leigo tem. Essa conotação pejorativa que às vezes é usado porque uma pessoa não entende as coisas, que é leiga no assunto, não pode de forma alguma ser aplicado a essa compreensão. Aqui, na verdade, se refere ao estado de vida. Essa índole de secular, isto é, de não consagração, que não exerce um ministério ordenado. Mas, igualmente, participa da vida e da compreensão da igreja. Não é por acaso que no 32 vai desenvolver a dignidade dos leigos no povo de Deus. Então, diz no 32, a Santa Igreja é por instituição divina, organizada e dirigida por variedade admirável. Pois assim como num só corpo tem muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, de modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. Então, mostrando a importância, a dignidade que todos possuem na constituição da igreja. É importante superar. E diz do 2º parágrafo do número 32, é, portanto,
uno povo eleito de Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí está o foco central. A diferença dos ministérios, das funções, claro que é importante. Mas tudo isso não pode ferir essa unidade que deve existir na vida e na fé da igreja. Vamos seguindo. Então vai falar do apostolado dos leigos, 33, função sacerdotal e cultual, dos leigos também, a função vai desenvolvendo, então todas essas missões do leigo, fala também da função régia, no número 36. E aí vamos para o capítulo 5º, que vai falar da vocação universal à santidade da igreja. Diz o número 39. Nós cremos que a igreja, cujo mistério é exposto no Sagrado Concílio, é indefectivamente santa. Na verdade, Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo. Amou a igreja com sua esposa, entregando-se a si mesmo por ela, a fim de a santificar. Uniu-se a si com seu corpo, enriqueceu-a com o dom do Espírito Santo. No número 40 vai dizer que essa vocação universal à santidade, a igreja, por dar continuidade às obras de Cristo, é a mediação, é o caminho para a santidade, para a salvação. E aí no número 41 vai falar do multiforme exercício da única santidade. Essa mesma santidade é cultivada por todos aqueles que, nos vários gêneros da vida e nas diferentes profissões, são guiados pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, devem ser os pastores da igreja de Cristo, a imagem do sumo sacerdote, pastor e bispo das almas. Desempenhar a santidade com entusiasmo, com humildade e fortaleza no seu ministério. Depois vai falando é necessário que os cônjuges, pais cristãos, seguindo o seu caminho, seu próprio caminho, se ajudem mutuamente a conservar a graça no decorrer de toda a sua vida. E no último capítulo vai dizer então, por conseguinte, todos os fiéis santificar-se-ão dia a dia, sempre mais, nas diversas condições da sua vida, nas suas ocupações e circunstâncias, e precisamente através de todas essas coisas, desde que as recebam com fé das mãos do Pai Celeste, e cooperam com a vontade divina, manifestando a todos no próprio serviço temporal a caridade com que Deus amou o mundo. E aí vai falar dos meios, dos caminhos de santidade, o número 42. Tudo aquilo que a igreja dispõe é para favorecer o caminho da santidade, o caminho e essa vocação à salvação. O capítulo 6º vai falar sobre os religiosos, aqueles que escolhem, optam por uma vida de consagração. Então vai falar dos conselhos evangélicos da castidade, da pobreza e da obediência, número 42, e que foram recomendados pelos apóstolos, pelos santos padres e pelos doutores e pastores da igreja, são um dom divino que a igreja recebeu do Senhor e com sua graça conserva perpetuamente. Às vezes nem sempre as pessoas entendem, mas são votos fundamentais que levam a pessoa a se consagrar total e plenamente a Cristo. Então vai desenvolvendo a grandeza da consagração religiosa, número 46, diz o texto aqui, esforce muito os religiosos para que a igreja possa, por meio deles, apresentar Cristo cada vez com maior clareza. O número 47 faz essa importante exortação à perseverança. Então, essa perseverança na vocação, essa perseverança nesse chamado que o próprio Deus e nessa resposta contínua que ela faz a essa vocação, a esse apelo. O capítulo 7º vai falar da índole escatológica da igreja peregrina e sua união com a igreja celeste. Então, essa unidade que existe entre a compreensão
da nossa fé, que sempre nós temos essa dimensão nossa, mas sempre olhar voltado para a glória celeste. Diz então o número 48. A igreja a qual somos todos chamados em Jesus Cristo, e na qual, pela graça de Deus, adquirimos a santidade, só será consumado na glória celeste, quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e quando, com todo o gênero humano, também o mundo inteiro, que está unido intimamente ao homem e por ele atinge o seu fim, será totalmente reconciliado em Cristo. A igreja peregrina, ela tende para a igreja celeste. Quando foi levantada a terra, Cristo atraiu a si todos os homens. Ressuscitado de entre os mortos, enviou sobre os apóstolos seu Espírito vivificador, e por meio deles constituiu o seu corpo, que é a igreja, como sacramento universal de salvação. Cristo é este sinal de salvação. Nessa nossa caminhada, claro, já presente na igreja peregrina, mas que necessariamente nos leva a esse olhar maior. Por isso é essa índole escatológica. Nossa fé tem como um dos pontos centrais esta fé de que nós já participamos num grau ainda inferior daquilo que nós plenamente participaremos da glória celeste. Aí vai desenvolvendo isso lá no número 48, depois vai falar no 49 essa comunhão da igreja celeste com a igreja peregrina. Então no número 49 essa comunhão da igreja celeste com a igreja peregrinante. Vai dizer aqui no número 49 no meio do texto: pois todos os que são de Cristo, tendo seu Espírito, formam uma só igreja, e neles estão unidos entre si. Por isso, a união com os que estão na terra, com os irmãos que adormeceram na paz de Cristo, de maneira nenhuma se interrompe. Ao contrário, sempre está em constante comunhão. Por isso desenvolve essa comunhão da igreja celeste com a igreja peregrinante. Número 50 vai falar das relações dessa igreja peregrinante com a igreja celeste, tendo o perfeito conhecimento dessa comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo. A igreja terrestre, desde os primeiros tempos do cristianismo, venerou com grande piedade a memória dos que já foram, dos defuntos. Então essa comunhão, essa unidade que existe entre a igreja peregrinante e a igreja celeste. E aí no capítulo 8º vai apresentar a importância da Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da igreja. Maria, que é o grande modelo da fé, é o grande modelo que nós precisamos seguir. Então no 53 vai dizer: a Virgem Maria, que na anunciação do anjo recebeu o verbo de Deus no seu corpo e no seu coração, e deu a vida ao mundo, reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Então vai começar a desenvolver a partir de 57 a importância, claro, que tem Maria como Mãe de Deus na obra da redenção, como isso é manifesto desde o primeiro momento do anúncio do anjo. Vai mostrando aí no número 58, Maria é a vida pública de Jesus. A vida pública de Jesus, no número 58, a sua mãe manifesta-se claramente logo no início, quando nas bodas de Canaã, na Galileia, movida de misericórdia, conseguiu com sua intercessão que Jesus, o Messias, desse início aos seus sinais. Número 59 vai falar também da Maria depois da ascensão. Então no número 60 vai falar Maria e Cristo, único mediador. A função maternal de Maria para os homens de nenhum modo obscurece ou diminui esta mediação única de Cristo, antes mostra qual é sua eficácia. Tudo aquilo que nós falamos de Nossa Senhora, nós o fazemos em virtude dos méritos de Deus, os méritos de Cristo, do Filho.
Então esse olhar vai concluindo então essa concepção mariana, vai falando dos 66, Maria Virgem Mãe, modelo da igreja, modelo de fé, modelo de santidade, de entrega, a Virgem Maria e Mãe. Então o número 65 vai falar a virtude de Maria que a igreja deve imitar, a natureza e o fundamento do culto mariano, número 66. E aí já vai concluindo no 67, vai falar um pouco das normas pastorais. E o 68, então, Maria sinal do povo de Deus. E para concluir no número 69, Maria interceda para a união dos cristãos. Assim, então, nós temos essa panorâmica aí da Constituição Dogmática Lumen Gentium nesses nossos 2 vídeos. Claro que nós conseguimos trabalhar alguns pontos, tentamos apresentar um pouquinho a estrutura nos seus capítulos. E essa abordagem, claro, quer levar vocês ao texto para vocês aprenderem um pouco mais. Se vocês desejarem, pode também manifestar aqui para a gente desenvolver outros vídeos mais focados em certos aspectos que vocês desejarem. E também o apelo para que vocês se inscrevam em nosso canal. Muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.